Alguma vez, carregaste o peso de uma pergunta bem lá no fundo. Ter-me-ei eu estragado demasiado para Deus me usar? É um pensamento que se insinua silenciosamente, muitas vezes quando refletimos sobre erros passados, arrependimentos ou períodos de fraqueza. Talvez surja quando pensas numa falha que não consegues apagar, numa relação que danificaste ou numa promessa que quebraste. Nesses momentos, a vergonha sussurra uma conclusão fatal. Estás desqualificado. Deus não pode, de modo algum, trabalhar através de alguém como tu. Mas e se essa voz estiver a mentir? E se as próprias histórias da Escritura e até os ecos da história estiverem a gritar o oposto? A verdade é que a Bíblia não é uma coleção de histórias sobre santos sem falhas. É um registro de homens e mulheres imperfeitos, quebrados de inúmeras formas, que se tornaram instrumentos do poder e amor de Deus. Moisés matou um homem. Davi abusou do poder. Pedro traiu o seu amigo mais próximo. E, no entanto, os seus nomes são lembrados não pelas suas falhas, mas por como a graça reescreveu os seus finais. Este padrão não se limita apenas a páginas antigas. A própria história está repleta de exemplos. Abraham Lincoln perdeu várias eleições e foi rotulado de fracasso político antes de guiar uma nação através da sua hora mais sombria. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, rejeitado como um perturbador e uma ameaça, antes de se tornar um símbolo global de reconciliação e esperança. Estes homens, tal como as personagens bíblicas que vamos explorar, mostram-nos que inícios quebrados não anulam propósitos divinos. Então, por que é que isto é importante para ti? Porque se Deus pôde pegar em fugitivos, fracassados, duvidosos e párias e transformá-los em líderes, profetas e heróis, então o teu passado, por mais pesado que seja, não elimina o teu futuro. Na verdade, pode ser o próprio palco onde o poder de Deus é revelado mais claramente. A história de Moisés começa com sangue nas suas mãos. Em Êxodo 2:12, lemos como ele matou um egípcio e enterrou o corpo na areia. Esse ato não foi apenas violento, foi uma tentativa desesperada de corrigir a injustiça à sua própria maneira. Quando o ato foi descoberto, Moisés fugiu para o deserto, desaparecendo por 40 anos. Imagina os pensamentos que o devem ter assombrado durante aquelas décadas. A minha vida acabou. Sou um assassino, sou couzil e um cobarde. Deus não pode, de modo algum, usar-me. No entanto, quando a sarça ardente ardeu em Êxodo 3, Deus falou não a um líder polido, mas a um fugitivo quebrado. Moisés protestou imediatamente. Quem sou eu para ir? Êxodo 3:11. E se eles não acreditarem em mim? Êxodo 4:31. Eu sou pesado de boca. Êxodo 4:10. Desculpa. Após desculpa caía dos seus lábios, como se estivesse a entregar a Deus uma lista de razões para escolher outra pessoa. Ainda assim, Deus não retirou o chamado. Ele simplesmente prometeu a sua presença. Eu estarei contigo. O que Moisés pensou que o desqualificava, o seu medo, a sua gaguez, o seu passado criminoso, tornou-se a própria tela onde o poder de Deus foi exibido. Faraó ainda tremeu, o Mar Vermelho ainda se abriu e uma nação ainda marchou para a liberdade. Moisés não liderou porque era impecável. Ele liderou porque finalmente o se rendeu. A história ecoa este tema. Considera Winston Churchill. Antes de se tornar líder da Grã-Bretanha em tempos de guerra, ele foi rejeitado como imprudente, até mesmo um fracasso político, especialmente após a desastrosa campanha de Galípoli na Primeira Guerra Mundial. No entanto, décadas depois, na hora mais sombria da Grã-Bretanha, foi a sua voz, firme, imperfeita, mas resoluta, que uniu a nação. Tal como Moisés, Churchill mostra-nos que o fracasso não termina a história. Por vezes prepara o palco para um chamado maior. Aqui reside a lição. A tua fraqueza não anula o plano de Deus. Na verdade, pode posicionar-te,
para depender dele mais plenamente. Se um fugitivo com lábios trêmulos pôde falar a liberdade para a existência, então o teu passado, por mais pesado que seja, não pode silenciar o futuro de Deus para ti. Se houve alguém que parecia irredimível, foi Saulo de Tarso. Atos 8:3 descreve-o como um homem que começou a destruir a igreja, entrando de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os metia na prisão. Ele não era indiferente aos cristãos, ele odiava-os. Saulo aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, e perseguiu os crentes com zelo implacável. Por todas as contas, ele era um terrorista aos olhos da igreja primitiva e, no entanto, Deus escolheu-o. No caminho para Damasco, enquanto Saulo levava cartas de autoridade para prender mais cristãos, uma luz ofuscante parou de repente. Uma voz trovejou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Nota: Jesus não disse: por que persegues os meus seguidores? Mas: por que me persegues? Prejudicar a igreja era prejudicar o próprio Cristo. Nesse instante, o mundo de Saulo desabou. Ele ficou cego, humilhado e indefeso por 3 dias. Então, através da obediência trêmula de um discípulo chamado Ananias, a vista de Saulo voltou, e também a sua missão. Ele tornou-se Paulo, o apóstolo incansável que escreveria grande parte do Novo Testamento e moldaria a teologia cristã por séculos. Que graça pôde pegar num inimigo declarado e transformá-lo numa pedra angular da própria fé que ele outrora tentou apagar. O estudioso N.T. Wright frequentemente observa que a conversão de Paulo não é meramente sobre perdão, é sobre comissionamento. Deus não apagou apenas os pecados de Saulo, ele redirecionou a sua paixão, intelecto e ousadia para uma causa sagrada. Mesmo hoje, histórias como a de Paulo lembram-nos que ninguém está além da redenção. Ex-líderes de gangues tornaram-se pastores em prisões, viciados tornaram-se conselheiros para aqueles que ainda lutam. A história testemunha que a graça de Deus não teme o nosso passado, ela transforma-o numa plataforma para a esperança. Então, se carregas culpa pelo dano que causaste, se te perguntas se a tua história é demasiado escura para ser reescrita, lembra-te de Paulo. Aquele que caçava cristãos tornou-se aquele que escreveu: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Ninguém está demasiado longe, nem mesmo tu. Se alguém parecia estar fora do alcance da história de Deus, era Raabe. Ela era uma cananeia, uma estrangeira e uma prostituta em Jericó. A sua identidade carregava 3 desvantagens para ela aos olhos da sociedade israelita: gênero, nacionalidade e profissão. No entanto, quando os espias israelitas se infiltraram na cidade, Josué 2, encontraram abrigo não num palácio ou fortaleza, mas na casa de Raabe, um lugar marcado pela vergonha, tornou-se o cenário para a coragem. Quando os homens do rei vieram exigir os espias, Raabe escondeu-os no seu telhado e mentiu para os proteger. As suas ações não foram impulsionadas pelo medo, mas pela fé. Ela confessou: sei que o Senhor vos deu esta terra, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 9:11. Notavelmente, ela acreditou antes de ter visto, antes de ter escrituras, antes de ter arrumado a sua vida. A fé já estava a agitar-se no coração mais improvável, e Deus honrou-a. Em Hebreus 11, o corredor da fé da Bíblia, Raabe, é nomeada ao lado de Abraão e Moisés. Em Tiago 2, as suas ações são celebradas como prova de fé viva. Mas talvez o detalhe mais surpreendente surge em Mateus 1:5, onde Raabe é listada na genealogia do próprio Jesus. A prostituta de Jericó tornou-se parte da linhagem familiar do Messias. A graça não a salvou apenas,
deu-lhe um legado. A história conhece histórias semelhantes. Pensa em Harriet Tubman, nascida na escravatura e desprezada como impotente pela sua sociedade. No entanto, ela tornou-se uma Moisés do seu povo, liderando centenas à liberdade através da Underground Railroad. Tal como Rahab, ela correu grandes riscos porque acreditava num poder superior a agir na história. Talvez tu também tenhas rótulos cosidos ao teu passado, erros, vergonha, rejeição. Talvez outros tenham decidido que a tua história já está escrita. A vida de Rahab insiste no contrário. Deus não se dedica a descartar pessoas. Ele as inclui. Ele entrelaça os seus nomes na sua família, no seu plano, nos seus propósitos. Então a pergunta permanece. Se Deus pôde transformar uma mulher marginalizada, com uma reputação manchada numa ancestral do Salvador, o que poderia ele fazer contigo? Jonas não era ateu, nem ignorava a voz de Deus. Ele era um profeta, alguém de confiança para falar em nome de Deus. E, no entanto, quando Deus lhe disse para ir a Nínive, a capital da Assíria, Jonas fugiu na direção oposta. Jonas 1:3. Por quê? Porque Nínive não era uma cidade qualquer. Era a inimiga brutal de Israel, infame pela violência e crueldade. Jonas não temia a rejeição, ele temia o arrependimento. Ele não suportava a ideia de que a misericórdia de Deus pudesse estender-se até a eles. Então Jonas embarcou num navio para Tarsis, o lugar mais distante que podia imaginar do comando de Deus. Mas fugir de Deus nunca funciona. Veio uma tempestade, a tripulação entrou em pânico e Jonas sabia que ele era o problema. Ele disse-lhes para o atirarem ao mar. Em vez de se afogar, porém, Deus designou um grande peixe para o engolir. O que parecia castigo era, na verdade, preservação. Por 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu na escuridão, finalmente orando palavras de rendição. E então a graça. O peixe cuspiu-o em terra seca. Tendo uma segunda oportunidade, Jonas obedeceu. O seu sermão foi curto e direto. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Contudo, os resultados foram impressionantes. Do rei aos plebeus, toda a cidade se arrependeu. Foi o maior avivamento registrado no Antigo Testamento. E Jonas, ele amuou. Em vez de se alegrar com a misericórdia, ele amuou debaixo de uma planta a murchar, zangado por a compaixão de Deus ter triunfado. Mesmo então, Deus perseguiu-o, não com ira, mas com ensino paciente. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Jonas 4:11. Jonas lembra-nos que o chamado de Deus não é cancelado pela nossa relutância. Mesmo a obediência a meias pode tornar-se o viveiro para o avivamento, porque o poder pertence a Deus, não a nós. A história moderna oferece paralelos. Líderes que, outrora, resistiram à reconciliação, como Desmond Tutu, confrontando o apartheid, descobriram que o perdão, embora desconfortável, era o próprio solo onde a cura podia crescer. Talvez tu também tenhas estado a fugir, não com os teus pés, mas com o teu coração, evitando uma conversa difícil, resistindo a um chamado para perdoar, silenciando uma convicção que sabes ser verdadeira. As boas notícias, Deus não desistiu. Assim como ele enviou tempestades, peixes e segundas oportunidades para Jonas, ele te perseguirá, não para castigar, mas para te realinhar com o propósito para o qual foste feito. O nome de Maria Madalena aparece pela primeira vez em Lucas 8:2, onde nos é dito que Jesus expulsou 7 demônios dela. Imagina o estigma que ela carregava, atormentada, rejeitada e considerada intocável pela sua sociedade. No entanto, após a sua cura, Maria escolheu seguir Jesus com lealdade inabalável. Quando outros o abandonaram, ela permaneceu perto da cruz. Quando o medo silenciou os discípulos, ela caminhou até ao túmulo. E quando a pedra foi removida, foi Maria quem se tornou a primeira testemunha ocular
da ressurreição. O Cristo ressuscitado pronunciou o seu nome, Maria, e deu-lhe a missão de proclamar as maiores notícias da história. Uma mulher marginalizada, outrora quebrada e descartada, tornou-se a primeira pregadora da ressurreição. Depois houve Pedro, ousado, impulsivo e ferozmente leal, até a noite em que mais importou. Enquanto Jesus estava a ser julgado, Pedro negou conhecê-lo não uma, mas 3 vezes. O galo cantou, Jesus virou-se e olhou para ele, e Pedro chorou amargamente. Lucas 22, 61, 62. A traição tem uma picada única. Não foi apenas um fracasso, foi o colapso da identidade de Pedro. No entanto, após a ressurreição, numa costa galileia, Jesus restaurou-o. 3 vezes, ecoando as negações de Pedro, Jesus perguntou: Amas-me? Cada resposta extraiu uma comissão. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro não foi apenas perdoado, foi-lhe confiada a liderança. Em Atos 2, o mesmo homem que desmoronou diante de uma serva ficou diante de milhares, proclamando Cristo com fogo. Tanto Maria quanto Pedro revelam o coração da graça. Uma foi rejeitada como pária, o outro esmagado sob o peso da traição. No entanto, Deus teceu a sua fraqueza na sua maior história. A psicologia hoje fala de crescimento pós-traumático, a surpreendente transformação que pode surgir após profundo sofrimento. Maria e Pedro encarnam esta verdade. A sua dor não os desqualificou, posicionou-os para conhecer a graça mais profundamente e para amar com mais coragem. Talvez tu também te sintas marcado pelo teu passado, seja por rejeição como Maria ou por falha como Pedro. As suas histórias sussurram esperança. O teu momento mais baixo pode tornar-se o próprio lugar onde Deus te confia algo novo. Davi foi o celebrado rei, poeta e guerreiro de Israel, um homem chamado segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. No entanto, até ele tropeçou catastroficamente. Do telhado do seu palácio, ele viu Batseba, levou-a para a sua cama, embora ela fosse mulher de outro homem, e quando ela engravidou, orquestrou a morte do seu marido. 2 Samuel 11. Abuso de poder, luxúria, traição, assassinato. Os pecados de David não foram pequenos deslizes, mas graves colapsos. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi desmoronou. A sua confissão deu origem ao Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A vida de Davi lembra-nos que a verdadeira grandeza não é a ausência de falhas, mas a vontade de se arrepender. As consequências permaneceram, mas a misericórdia restaurou a sua conexão com Deus. Depois houve Tomé, para sempre rotulado como o incrédulo. Após a ressurreição, quando outros afirmaram ter visto Jesus, Tomé respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 20:25. Ele não estava a troçar, ele estava a ser honesto. Ele tinha visto os cravos, a cruz, o túmulo selado. Acreditar novamente parecia impossível sem provas, e Jesus encontrou-o ali, não com desprezo, mas com um convite. Põe aqui o teu dedo, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20:27. Tomé respondeu com uma das mais claras declarações de fé: Meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Tanto Davi quanto Tomé ensinam-nos que a falha e a dúvida não desqualificam a fé, elas a aprofundam. O arrependimento pode surgir do colapso. A convicção pode surgir das perguntas. Mesmo a história reflete isto. O imperador Ashoka da Índia, outrora um conquistador implacável, virou-se para uma vida de paz e liderança moral, depois de se confrontar com o seu passado sangrento. A sua transformação ecoa o arrependimento de David e a mudança de Tomé da dúvida para a declaração. Talvez carregues culpa como David ou perguntas como Tomé. Sabe disto?
O arrependimento não apaga cicatrizes, e a dúvida não desaparece da noite para o dia, mas nas mãos de Deus, ambos podem tornar-se portas para uma fé mais humilde, mais verdadeira e mais forte do que antes. Quando traçamos estas histórias em conjunto, Moisés o fugitivo, Paulo o perseguidor, Joabe a pária, Jonas o fujão, Maria Madalena a rejeitada, Pedro o traidor, David o rei caído e Tomé o incrédulo, emerge um único fio. Deus escolheu-os de qualquer maneira, não porque fossem impecáveis, mas porque estavam dispostos. As suas fraquezas tornaram-se o próprio palco onde a sua força foi exibida. O apóstolo Paulo escreveria mais tarde: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Isto não é um sentimento poético, é a estratégia do céu. Deus não constrói o seu reino com currículos polidos ou registros perfeitos. Ele constrói com corações rendidos, mesmo quando esses corações estão cicatrizados, trêmulos ou incertos. A história também ecoa esta realidade. Figuras outrora desprezadas como fracassos ou rebeldes, seja Mandela na sua cela de prisão ou Lincoln após repetidas derrotas, mais tarde tornaram-se agentes de transformação. As suas histórias lembram-nos que a fragilidade, quando rendida, pode tornar-se o solo onde a redenção cresce. Então, e tu? Que rótulo tens usado? Demasiado culpado, demasiado fraco, demasiado tarde? Que desculpa te impediu de acreditar que Deus poderia usar-te? Se Moisés pôde gaguejar o seu caminho para a história, se Pedro pôde erguer-se da traição, se Maria pôde passar de pária à testemunha ocular, então certamente a tua história não está além de ser reescrita. A verdadeira questão já não é: pode Deus usar-me? Ele já pode. A questão é: deixá-lo-ei eu. E talvez a verdade mais esperançosa de todas: a cruz não apenas cobre o pecado, ela comissiona pecadores. Se a graça pôde virar as histórias deles, o que te faz pensar que a tua é a exceção?